Olá, continuando a nossa série Revisando com Questões, hoje nós estudaremos o artigo 6º da Constituição Federal, o qual expressa os direitos sociais em espécie. Vamos lá? Antes de iniciarmos propriamente o estudo do artigo 6º, é importante que saibamos o conceito de direitos sociais. Segundo Tavares, os direitos sociais são direitos que exigem do poder público uma atuação positiva, uma forma atuante de estar na implementação da igualdade social dos hipossuficientes. São, por esse exato motivo, conhecidos também como direitos à prestação ou direitos prestacionais. Percebam que os direitos sociais são direitos prestacionais e direitos prestacionais, direitos destinados aos hipossuficientes, ok? Mas essa foi apenas uma introdução para que nós saibamos o que são direitos sociais. Contudo, quando nós falamos de concurso público, o que nós precisamos saber verdadeiramente é quais são os direitos sociais em espécies alencados no artigo 6º da Constituição Federal. Seja qual for a banca, seja qual for o cargo, todas as questões referentes ao artigo 6º possuem praticamente essa formatação. Questionar quais são os direitos sociais em espécie. E nós já vemos aqui no caput do artigo 6º quais são eles elencados. São direitos sociais: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social. Percebam que aqui diz previdência social. Muitas questões de concurso dizem como peguinha previdência privada. Então, fiquem atentos. O direito social elencado no artigo 6º é previdência social e não previdência privada. Continuando, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Vamos agora para o parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observadas a legislação fiscal e orçamentária. Ok. Como dito, o que nós precisamos saber, principalmente em relação ao artigo 6º, são quais os direitos sociais nele elencados. E eu trouxe para vocês dois mnemônicos famosos entre os concurseiros. Edu mora ali, Saul trabalha lá, Assis prossegue preso no transporte, Edu referente à educação, moradia, ali, alimentação, Saúl, saúde, trabalho, lá, lazer, Assis, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e à infância, segue, segurança, preso, previdência social e transporte ao próprio transporte. Eu gosto basicamente desse outro, tá sem sal, PPT. Aqui também nós temos todos os direitos sociais elencados: trabalho, alimentação, saúde, educação, moradia, segurança,
assistência aos desamparados, lazer, previdência social, proteção à maternidade e à infância e transporte. Mnemônicos são excelentes para nos ajudarmos a decorar pontos de estudo. Vocês também podem criar até os seus próprios mnemônicos. Contudo, vocês não têm só que decorar o que está sem salto PT, mas também decorar o que cada letra se refere. T é trabalho, A alimentação, S é saúde e assim por diante. Vamos às questões. O artigo 6º da Constituição Federal de 1988 estabelece os direitos sociais fundamentais, garantindo o bem-estar e a dignidade da população brasileira. Assinale a alternativa que não corresponde a um desses direitos. Proteção à maternidade e à infância. Consta no artigo 6º. Moradia e transporte. Consta no artigo 6º. Liberdade e expressão não são direitos sociais. Então, a nossa resposta é a letra C. Próxima questão. De acordo com o artigo 6º da Constituição Federal, são direitos sociais, exceto. Nós vimos que a educação é um direito social, a saúde é um direito social e a alimentação também é um direito social. O trabalho é um direito social, a moradia é um direito social, o transporte é um direito social e o lazer é um direito social. A segurança, ok. Previdência social. Agora, previdência privada é um direito social? Não, previdência privada não é um direito social. Gabarito, letra C. Preencha a lacuna. O artigo 6º da Constituição Federal estabelece que são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, que é a proteção à maternidade e à infância, não deveria ter essa vírgula, e a. Perceba que aqui nós temos o artigo definido a. Então, nossa resposta só pode ser alimentação. Essa questão foi uma questão que não ficou muito boa, porque apesar de conseguirmos preencher a lacuna com alimentação, porque é a alimentação, transporte também é um direito social, mas seria o transporte e não a transporte. No que tange a Constituição Federal de 1988, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância. A garantia de salário mínimo também é um direito social. A garantia à privação da liberdade, a assistência aos desamparados, a assistência judicial, a assistência ao síndico. Bem, a assistência aos desamparados. Questões de concurso também tendem a ampliar esse rol, ou melhor, essa proteção, criando um rol de assistência. Perceba que no artigo 6º nós temos assistência aos desamparados. Nós não temos assistência a qualquer outra classe que não os desamparados. Os direitos são importantes para a construção de uma sociedade justa.
De acordo com a Constituição Federal de 1988, é um exemplo de direito social: educação, divórcio, casamento ou união estável. Educação. Percebem? As questões sobre o artigo 6º exigem de vocês justamente o conhecimento de quais são os direitos sociais ali elencados. Perceba que nós mudamos de banca, mudamos o cargo, contudo, o questionamento é sempre o mesmo. Vamos lá. A Constituição Federal prevê como direitos sociais previdência social, proteção à maternidade e à infância e lazer? Correto. Já temos nossa resposta na assertiva? A. De acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º, é considerado um direito social o direito. Direito de herança? Não. Não está expresso no artigo 6º a herança como direito social. Liberdade de expressão? Também não. Educação? Sim. Há expressamente prevista como direito social a educação. De greve? Não consta o direito de greve como direito social. A Constituição Federal prevê um rol de direitos sociais em seu artigo 6º, dentre os quais o direito social a proteção à maternidade? Correto. Seguridade social? Não. Lá diz previdência. Não é seguridade. Previdência social. Propriedade não consta como direito social. Comunicação social não consta como direito social e reforma agrária não consta como direito social. Expresso no artigo 6º. Desde os direitos sociais inseridos na Constituição Federal de 1988 por meio de emenda constitucional, destaca-se o lazer, o acesso à justiça, a manifestação do pensamento, a liberdade de crença, a função social da propriedade. Nós temos o lazer. Aqui nós temos uma informação importante. Nem todos os direitos sociais constam no artigo 6º foram expressos já na criação da Constituição Federal de 1988. O lazer, por exemplo, foi um direito social inserido com emenda constitucional. O transporte também. Ok? O parágrafo único do artigo 6º da Constituição Federal de 1988 apresenta como direito social garantido pelo Estado alimentação e renda básica familiar garantida em programa permanente de transferência de renda. Correto. Aqui eu destaco para vocês em questões que cobram o parágrafo único do artigo 6º, costumam trocar esse permanente por temporário. Então, não
Se aparecer na sua prova temporária, saiba que está errado. É programa permanente de transferência de renda. Segundo previsto na Constituição Federal de 1988, são considerados direitos sociais a educação, a moradia e a segurança? Correto. Já temos a nossa resposta na letra A. Manifestação do pensamento não consta no artigo 6º como direito social. Propriedade não consta no artigo 6º como direito social. Herança não consta no artigo 6º como direito social. Voto também não. Registro civil também não. Lazer sim. Previdência social sim. Sigilo de correspondências e a inviolabilidade do domicílio não constam no artigo 6º como direito social, e locomoção dentro do território não constam. A moradia consta no artigo 6º como direito social, e a presunção de inocência não consta no artigo 6º como direito social. Obrigado pela atenção e até a próxima.